Olá pessoal, meu nome é Lilian. E o meu é Samuel. Nós queremos contar para vocês um pouco da nossa experiência para a retirada do visto americano. Antes de iniciar todo o processo, a gente assistiu muitos vídeos no YouTube para ver a experiência de outras pessoas, tal. Então, a gente quer compartilhar com vocês como foi a nossa experiência. Então, pessoal, vamos começar primeiramente falando sobre, né, entrar no site da Embaixada Americana, o correto. A gente vai tentar deixar o link para vocês aqui, tá? E o preenchimento da DS está em inglês lá no site, mas você tem a opção de traduzir direto pelo Google, tá? Isso facilita bastante nas questões lá. E outra dica que a gente dá é nunca falar nada que não seja verídico ali nas informações, tá? Porque senão eles vão te pegar no dia da entrevista em alguma coisa que vai te reprovar lá, tá? Então a primeira dica que a gente dá é essa: nunca inventar informações lá que não sejam verídicas. Um detalhe que a gente não fez por agência, a gente não contratou uma agência para fazer o preenchimento do formulário. A gente fez por conta própria, a gente assistiu muitos vídeos de como preencher o formulário do S-160. Você tem a opção de contratar uma empresa para fazer todo esse processo para você, mas a gente achou que vendo vídeos a gente conseguiria fazer a gente mesmo, né? Mas não é nada difícil, não é um bicho de sete cabeças, mas realmente precisa de muita atenção, são muitos detalhes, são muitas perguntas para responder. E se você acha que você vai ter dificuldade, né, e acha que é necessário contratar uma agência, contrate. Mas a gente achou que no nosso caso não seria necessário. Sim. Então a gente demorou alguns dias assistindo vídeos até ter a confiança e verificar como seria cada detalhe, como responder cada pergunta. E essa dica realmente é de traduzir no Google Tradutor lá as perguntas, porque realmente é tudo em inglês. Então isso ajudou a gente a responder as perguntas. Uhum. E outra dica também, que a gente vai ver se deixa o link também, é de um vídeo de uma moça que ela passa todo o formulário, então acho que quase 2 horas de vídeo no YouTube, mas ela faz todo o formulário preenchendo e a gente foi vendo o vídeo dela, pausando ali o vídeo e preenchendo com as nossas respostas. E aí não foi tão difícil acompanhando pelo vídeo delas. Que mais, amor? É uma questão, são várias questões, então tenha muita atenção. No formulário eles perguntam desde a tua data de nascimento até os teus últimos empregos, Uhum. é, Sua renda. sua renda, quem vai viajar com você, para onde você vai, Uhum. quantos dias você vai ficar, Uhum. Se já viajou para outro país. isso, o que mais? A questão da renda, pessoal, não inventem, tá? Você ganha R$ 3.000, coloque que você ganha R$ 3.000. Não coloque uma renda maior que você ganha, porque eles vão ter essa informação, tá? Quando tu colocar o CPF no DS que você vai colocar, eles vão entrar, ter acesso a teu histórico todo de vida, tá? Eu trabalho na área de segurança pública e eu sei que com o número de um documento a gente tem muito acesso às informações das pessoas. Então, não minta a sua renda. Outra dica também que a gente quer dar sobre a moradia, tá? A gente vê muito vídeo do pessoal falando lá na entrevista que ele tem casa própria, só que o que que o americano considera casa própria? Aquela que é sua mesmo, que você tem o registro do imóvel, ou então, se você não tem casa própria, fala que mora de aluguel, legal, leva o contrato do aluguel. Se eles pedirem lá na entrevista, mostre que você tem contrato de aluguel, que está tudo certo, que está em dia, que tem um prazo de 1 ano, 2 anos de contrato. Tudo para mostrar vínculo aqui no Brasil, tá? Em relação ao trabalho, quando a gente fez o preenchimento do formulário, eu não estou trabalhando e a gente ficou muito em dúvida no que colocar lá, né? Porque a preocupação é que eles têm é que você vá para lá, embora para os Estados Unidos, para trabalhar. E eu nesse momento não estou trabalhando, mas também não estou procurando trabalho. Então a gente ficou em dúvida: coloco desempregada ou coloco do lar? E nesse caso a gente, né, chegou à conclusão de que o ideal seria, se eu não estou procurando um trabalho, eu estou desempregada, né, nesse momento não tenho intenção de trabalhar, então eu sou do lar. Então a gente colocou lá que eu sou do lar e dependo totalmente da renda do meu marido, Uhum. né? Então, se você está em dúvida, né, verifique bem essa questão, porque dependendo da situação, eles realmente podem deixar que você está desempregado, então está desempregado e com quais condições você tem
para fazer Exatamente. uma viagem para fora. Então, Uhum. pense bem antes de responder cada pergunta, porque cada pergunta pode impactar lá no resultado, na sua entrevista no consulado. Uhum. Porque eles querem saber, juntando a renda dos dois, se há condição de fazer aquela viagem. Por isso, até outra dica que a gente dá aqui é quando for preencher o DS-160, vai ter a opção lá de informar para onde você vai e quantos dias vai ficar. Então, também não coloque uma informação que não seja verídica ali. Se você vai para Orlando ficar 10 dias, coloque Orlando 10 dias. Não coloque, eu vou para Nova York ficar 30 dias. É completamente diferente o custo de uma viagem para outra. A sua renda lá de 5 mil talvez não seja uma renda suficiente para bancar a sua viagem sua, da sua esposa, dos seus filhos para Nova York. Então, coloque a informação verídica. Vai ficar 10 dias, dependendo da sua renda, se acha que tem condição, ok. Senão, não coloque lá 30 dias, vou visitar todos os parques. Até a pergunta que ela faz é: o que vocês pretendem fazer lá? No nosso caso, a gente respondeu turistar lá, né? Visitar, passear. Foi só isso que a gente respondeu. Não precisa fazer uma resposta longa. Ah, eu vou no Parque da Universal, no da Disney, depois quero ir no SeaWorld. Não precisa. Só informa que vai turistar, passear. Pronto, encerra. Respostas curtas também, tá? Mas voltando só à questão do preenchimento do formulário, que a gente ainda está nessa etapa, depois de fazer todo o preenchimento do formulário, lembrando que você só faz o preenchimento do formulário tendo já um passaporte. Para emissão do formulário você precisa ter um passaporte. E outro detalhe também que a gente viu em algumas situações são de pessoas que compram a passagem para os Estados Unidos antes de ter um visto aprovado. Então, assim, não cometa esse erro. Você precisa ter um visto aprovado para então comprar a sua passagem, né? Porque eles vão te fazer a pergunta lá, né, na entrevista, qual que é a tua intenção de viagem, às vezes, vou para os Estados Unidos, já dando uma certeza, Sim, uma convicção de que você está indo, sendo que você nem teve o visto negado ou aprovado. exatamente. Então, não compre a sua passagem antes de ter o visto aprovado ou negado, né? Exatamente. Aguarde, fale que você tem a pretensão, eu tenho a vontade de ir passar tantos dias em tal lugar, mas nunca afirme, eu estou indo para tal lugar. Não, você só vai se o cônsul te der o visto. Então, não tem essa certeza ainda. Espere, depois você compra a passagem. Isso. Beleza? Outra informação aqui, o valor, né, atualizado hoje é de $185, né? No dia que a gente está gravando hoje aqui, o dólar está em R$ 6 já. Não posso agora exatamente converter para quanto que vai dar o valor, mas no dia que você estiver vendo esse vídeo, é $185, tá? A gente fez a nossa entrevista, a gente marcou a nossa entrevista em Porto Alegre. E em Porto Alegre você faz todo o processo já no mesmo dia. Sei que em outros estados, se eu não me engano, em São Paulo, Rio de Rio Janeiro, de Janeiro, Brasília, você acho que tem. precisa ir antes, num dia, passar pelo CASV, tirar foto e tudo mais. Mas se eu não me engano, em Recife, em Porto Alegre, você faz tudo no mesmo dia. Você já leva a tua foto anexada e também já impressa para passar tudo no mesmo dia. Sim. Então, a gente, antes de iniciar o processo de preenchimento do formulário, a gente foi até um lugar que tira a foto, e a foto tem um tamanho específico, né, amor? A gente vai mostrar aqui agora o tamanho da foto que o rapaz primeiramente imprimiu pra gente, tá? Que é na mão da minha esposa aqui. Olha o tamanho dessa foto aqui. É uma foto bem pequenininha, mas essa aqui não é a foto necessária que é solicitada No formulário lá, que no vai ficar com formulário. eles lá. Esse aqui, ó, é o tamanho correto, tá? Então tenham cuidado. Tem as informações das medidas lá no site, lá, no preenchimento do DS, até no preenchimento do DS, você vai colocar uma foto lá, só que é uma foto retirada pelo celular mesmo, né? Você vai colocar ela lá no preenchimento. Essa aqui, em Porto Alegre e em Recife, você tem que levar a foto fisicamente, tá? É deste tamanho aqui a foto. E a gente viu as especificações, é 5x5 ou 2 polegadas por 2 polegadas. isso. E também é solicitado que você não tenha nenhum adereço na hora de tirar foto, que seja um fundo branco, com uma roupa assim, que cubra, assim, né? E que destaque mais O seu rosto. o seu rosto e tal. Então, isso é pro caso em que você precisa levar a foto no dia Da da entrevista. entrevista. Não nos casos em que você precisa ir no CASV antes. Sim, no nosso caso, como a minha esposa falou, foi em Porto Alegre, porque a gente mora em Curitiba, o mais próximo para a gente fazer era Porto Alegre, e a fila de espera estava muito curta em Porto Alegre. A gente
terminou de fazer o preenchimento do DS, pagou a taxa, tá? É um outro site que abre para pagar a taxa. E aí, depois que tu pagar a taxa, que abre o espaço para te agendar o dia que vai ser a entrevista. Tinha, tipo, para 2 dias depois já tinha, né? A gente até fez um pouco mais longo, porque a gente tinha que se preparar, se organizar ainda. Mas muito rápido, tá? A fila em Porto Alegre estava bem curta. Em relação à documentação, você não precisa levar documentação nenhuma, mas a gente leva por precaução. Até porque a gente acredita que todas as suas informações já estão em algum sistema onde tudo é consultado, onde tudo é verificado. Então, assim, você leva a tua documentação caso venha pedir, mas a gente não viu nenhum caso, e até em milhões de vídeos no YouTube de pessoas que falaram que foi solicitada alguma documentação. Mas todo mundo leva, então se todo mundo leva, não custa a gente levar. Não custa levar, né? Então, tudo aquilo que você respondeu no formulário que você pode comprovar, tipo comprovante de residência, certidão de casamento, faculdade, o documento dos teus filhos, documento do veículo, registro do contra-cheque, do registro do seu imóvel. Isso. Então, declaração de imposto de renda. Tudo isso que você pode comprovar, a gente imprimiu, a gente levou numa pastinha, mas não foi solicitado nada no dia da entrevista. Agora, um documento, um papel que vocês têm que levar é o comprovante de inscrição. Comprovante de agendamento. De agendamento do DS 160, tá? É um papel que vai aparecer no final ali do preenchimento DS, vai aparecer esse documento. Esse tem que imprimir e pode levar ele, sendo preto e branco ou colorido, não tem problema, tá? A gente levou colorido, mas a gente viu lá que tinha pessoas que levaram preto e branco, não teve problema nenhum, tá? Essa confirmação de agendamento você recebe por e-mail, você imprime e no dia da entrevista você vai levar essa folha junto com o teu passaporte. E as fotos. E as fotos, né? No caso de Porto Alegre. De Porto Alegre, tá? Tudo que a gente está falando aqui foi o que aconteceu em Porto Alegre, tá? A gente não sabe como é exatamente as entrevistas nos outros consulados. Chegando no dia da entrevista, a gente foi, e tem um detalhe importante que é em relação à tua roupa, né? A gente viu várias pessoas relatando de como foram, tal. A gente também foi, no dia tava meio friozinho, a gente foi com uma roupa super normal, assim, nada extravagante. Você se prepara como se realmente fosse passar por uma entrevista. Isso, a dica que a gente dá, coloque uma roupa como se fosse fazer uma entrevista de emprego. Uma roupa neutra, assim, maquiagem leve, sem frescura, sem muito brilho, nada. E no dia também, como você passa por detectores de metal, então é ideal você tirar relógio, não entra cinto. Quer dizer, tem homem que vai de cinto, né? Mas o ideal é que quanto menos coisa você precisar ficar tirando na hora, melhor. Presilha de cabelo. Corrente, a gente comentou que é necessário tirar esses adereços, porque no dia que a gente foi, na entrada do consulado, tinham grades com milhões de presilhas de cabelo presas, porque eles não deixaram as meninas entrarem, né? Não. Então ficaram tudo ali presas as presilhas de cabelo nas grades. Então tire o máximo de coisa que você puder. Eu tirei corrente, tirei brinco, tirei tudo, fui sem nada mesmo, só com a roupa do corpo e passaporte e a confirmação de agendamento. Já entrando no assunto entrevista, né? No dia lá, as entrevistas eram marcadas de meia hora, tá? Então tinha filas lá, a nossa era, se eu não me engano, era 11 horas da manhã. Então tinha 10h30, 11 horas, 11h30, então eles organizavam por fila, tá? Então na fila já vinha uma moça lá do consulado organizando já, conferindo a documentação, ela pegava o passaporte, mais o comprovante de agendamento lá, e mais as fotos e colocavam todas junto, dobrada dentro do seu passaporte, tá? E tem também um guarda que fica lá organizando, não tem um momento lá que você não pode passar dali com celular, com chave, com mais nada. Dali ele não deixa mais passar. Então, se não for acompanhado de alguém que possa deixar as coisas no carro, tem armários lá na região lá que você pode guardar as coisas lá também, tá? E acessando o consulado, né, tem todo aquele sistema de segurança americano e tudo mais, o pessoal é super educado, né, e um ambiente assim de total concentração, todo mundo bem em silêncio, conversando o menos possível. É um clima bem tenso, né, de muita expectativa, porque tá todo mundo ali naquela ansiedade, mas a princípio, assim,
quando a gente foi, todo mundo foi entrando um atrás do outro ali, levando a documentação. E na hora de acessar as cabines para as entrevistas, tem uma pessoa também que vai te orientando. Você não escolhe por qual cabine, em qual cabine você vai fazer a tua entrevista. Você é direcionado para as cabines. Então, ela foi direcionando, né, Uhum. as pessoas, e a gente ficou assim de frente com uma cabine, enquanto o outro já estava ali fazendo a entrevista. A gente já era o próximo ali. E o cônsul chamou. Até o pessoal às vezes fala em outros vídeos que a gente viu que escuta a entrevista, escuta as perguntas. Realmente, muito pouco a gente escutou lá em Porto Alegre, né? Não escuta as perguntas que fazem para as outras pessoas, praticamente. E para a gente foi feito 4 perguntas, se eu não me engano, né? Na A nossa gente entrevista. chegou, né? Eles já te cumprimentam, tal, né? Bom dia, boa tarde. E a primeira pergunta foi para você, que foi teu trabalho. Não perguntou se a gente era casado primeiro. Não, ele perguntou teu nome primeiro. Não, sim, é o meu nome, mas depois perguntou se a gente era casado, mas se era casado no papel, ela falou. Ela perguntou, vocês são casados? Sim. No papel? Ele falou sim, porque às vezes você pode ser amigado, qualquer coisa do tipo, né? Se a gente era casado no papel, a gente falou que sim. Daí perguntou a tua profissão. Isso, aí eu falei só funcionário público, não falei mais nada, não falei que era na área de segurança, nada. Falei funcionário público. Daí perguntou pra minha esposa. mim, eu falei que eu era do lar. Aí perguntou se era formado. isso, tinha curso superior, eu falei que tinha. Daí perguntou pra mim, eu falei que tinha também. E perguntou pra onde a gente ia, né? Perguntou pra onde a gente ia, a gente falou, a gente vai ficar Orlando, pra Orlando e a gente pretende ficar de 8 a 10 dias, que foi Isso. exatamente o que a gente colocou no formulário. Exatamente. Então, tudo que você colocou no formulário, que for perguntado lá, responda exatamente como estiver porque no formulário. ela tá fazendo a entrevista contigo ali e ela tá com o computador dela aberto. O tempo todo olhando pra tela, olha um pouquinho pra ti, pra tela. E fica digitando. Então, o que ela tá fazendo? Ela tá confirmando as informações que tá te fazendo a pergunta com as informações que ela tem no computador. Então, não mude. Se tu mudar as informações que você colocou lá no dia de preenchimento do DS-160, com certeza não vai dar bom. Sim. Então, até é interessante que se você preencheu o teu formulário em janeiro e a tua entrevista está marcada para junho, né? Claro que agora tá mais rápido, né? Mas sempre a gente ficou alguns dias antes estudando tudo, relembrando tudo que a gente tinha colocado no formulário para chegar lá, se ela perguntasse qualquer coisa do tipo, a gente ter certeza do que a gente estava respondendo. Então, essa é a questão também de quem faz por agência, que às vezes a agência responde e faz tudo para você, e na hora que você tá na entrevista, putz, o que a agência colocou? Você não sabe responder. Por isso que a gente não acha interessante, nossa opinião, não fazer por agência. Pegue as dicas que a gente passou aqui, inclusive do vídeo que a gente quer colocar aí como link para o preenchimento, porque quem vai preencher vai ser você, as informações você vai saber quais são, no dia da pergunta lá, que eles fizeram as perguntas. Agora, o pessoal da agência, ele pode inventar alguma coisa que chegar no momento lá você vai responder outra coisa. E aí vai dar incoerência nas respostas. Né? A gente não tá falando, não tá generalizando as agências. Sim. Pode ser que alguma outra ocorra isso. A gente ouviu em alguns relatos que uma agência ou outra lá colocou alguma informação e, poxa, por algum motivo não repassou para a pessoa o que ela deveria responder e deu divergência de informação. Sim. Mas você tem essa liberdade de fazer por agência, uma agência de confiança e tal, né? Mas o que eu te digo aqui é que não é a agência que vai aprovar o seu visto. É o seu perfil que vai aprovar. Você pode ter o melhor perfil do mundo e a agência vai aprovar, não tem problema. Agora, com perfil ruim, não tem agência que vai aprovar o seu perfil. Tá? As agências prometem, inventam um monte de história, diz que vão colocar informações lá que não tem como não aprovar, mas isso não é verdade. A agência ela te dá um suporte, o suporte que você precisa para responder, para te ajudar na documentação, para te orientar. Mas você precisa ter um perfil para receber uma porcentagem lá de aprovação. Né? Não adianta você ter um salário mínimo, vai passar por uma entrevista e provavelmente vai ter teu visto negado, porque você não tem uma estabilidade de um emprego que te dá a confiança de que você vai permanecer no Brasil. Provavelmente eles vão olhar para você e falar, não, você tá querendo ir embora. Sim. Então, não é só a agência que eu posso ganhar R$ 1.400, a agência fazer o meu formulário e não vai passar.
porque Sim, sim. meu salário é muito baixo. Então, tudo é muito relativo. Então, assim, Exatamente. a agência vai te ajudar, mas a contratação de uma agência não é o que vai te aprovar, Exatamente. né? A gente até tem ah, um ponto de visão sobre a aprovação do visto que não é feito na entrevista, tá? Provavelmente você vai chegar lá, já vai ter um alerta, ó, esse perfil é um perfil bom para aprovação. Ela só vai confirmar na entrevista, tá? Dificilmente em 2, 3 minutos, que foi o que durou a nossa entrevista, ele olhou para a gente com essas 4 perguntas que fez e falou, não, vou deixar eles entrar nos Estados Unidos. Não. Uhum. Ele olhou, assim, no caso, tá? A gente tá dando nosso exemplo, tá? A gente tem casa própria, tem um carro, eu sou funcionário público, a minha esposa estava do lar no momento, a única coisa que deixava a gente um pouco preocupado, né? Será que eles vão aprovar por ela não estar trabalhando, né? Então, nosso perfil aparentemente é um perfil bom. Mas assim como a gente já viu vídeos também de outras pessoas com perfil aparentemente bom, que eram reprovadas, e outras pessoas que a gente viu vídeos que realmente o perfil não era bom. Então, a chance de ser reprovada era grande. Essas pessoas tinham feito por agência, que a agência tinha prometido que elas iam ter aprovação, mas não tem, depende muito do perfil, tá? A gente já tinha viajado para fora também, né? A gente já foi para a Europa, então o nosso perfil a princípio era bom para aprovação, né? Mas só na entrevista lá, só no dia para saber, né? Sim. Outra questão que eles perguntaram realmente essa, se a gente já tinha feito alguma viagem para fora. É, Então também. isso conta muito. Se você já tiver feito uma viagem para fora eles vão perceber, poxa, o cara foi para fora, então ele tem chances mínimas de permanecer morando nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, até uma dica, se você não tem alguma viagem para fora, se você tem poucas condições de fazer uma viagem para fora agora, antes de fazer o teu visto, tal, tenta ir pro Chile, tenta fazer A alguma viagem Argentina tem mais umas barata viagens, para promoções bem cá. baratas para ir ali. Sim, Ganha o teu carimbinho no passaporte, isso vai te ajudar também, porque quando for preencher o DS lá, vai perguntar que países que você já visitou. Então coloca lá, fui para Argentina, fui para o Chile, fiquei tantos dias. uhum. Então isso vai te ajudar também, tá? Então, assim que ela fez todas essas perguntas para nós, ela só deu mais uma olhada ali e tal, e só falou, boa viagem, o seu visto Uhum, foi aprovado, boa viagem. E uhum. a gente saiu dali, nossa, É, até bastante saltitante, a gente ficou saltitante, muito porque feliz, porque eu realmente estava preocupada, eu estava com medo, a porque na época ansiedade é grande para a conseguir a gente fica aprovação. muito ansioso, é um ambiente É, muito tenso, né? Tem placas lá então, a vou todo esconder algumas momento. informações aqui, né? Mas esse aqui é o meu visto aprovado, minha esposa está aqui. Então, a gente optou também por receber o passaporte em casa, daí ele vem com. Eles colocam esse aqui, É, um o adesivinho adesivinho. assim, Uhum. mas. Então, acho que foi isso. As informações que a gente pode passar para vocês são Ah, essas, né? outra dica são a questão do Instagram. Se você puder deixar, a Importante gente também. deixou uma semana aberto o nosso Instagram, assim que a Uhum. gente preencheu o formulário. Deixa o teu Instagram aberto porque a gente Coloque mais escutou. fotos de viagem. A gente tinha poucas fotos da viagem que a gente fez. Colocou Sim. mais fotos da Então a viagem. gente deu uma atualizada no feed, deixou o Instagram aberto, porque a gente escutou alguns relatos de pessoas falando que viram pelo reflexo do óculos do cônsul, ele olhando o Instagram da pessoa. Então a gente não sabe se isso é verdade, Sim, mas tudo é. que O que puder puder ajudar, né? Cada agregar, detalhe que puder agregar para te aprovar lá, vai valer a pena. Porque é difícil, realmente. Outra coisa que eu quero falar, que eu vejo vários vídeos, o pessoal fala, nossa, a maioria é reprovado. O que a gente viu em Porto Alegre lá foi que a grande maioria é aprovado, tá? Mais de 90% saía de lá sem o passaporte em mãos. Pouquíssimas pessoas eu vi sair com o passaporte, que quando o passaporte fica retido é porque a pessoa ganhou o visto, né? Então, tem vídeos aí que falam que, nossa, a maioria é reprovado. Pelo menos não foi essa a visão que a gente teve no consulado de Porto Alegre, tá? e em Porto Alegre, assim que eles aprovaram o nosso visto, a gente não recebeu folha nenhuma. A gente viu em vários vídeos que eles recebem uma folha rosa, uma folha branca, não sei o quê. Uhum. A gente não recebeu folha nenhuma, eles simplesmente ficaram com os nossos passaportes retidos lá para entregar pelo correio e a gente veio sem documento nenhum, né? Sem documento nenhum. Não veio com o nosso passaporte embora e nem com formulário, nem folha Sim. nenhuma. Então, basicamente foi Basicamente isso, é isso, né? foi Depois que a tranquilo. gente conseguiu os vistos, a gente foi atrás de comprar passagem. Então a gente tá com viagem já agendada para março do ano que vem para Orlando, né? Como a gente colocou
no formulário, que era a intenção. Então, estando lá, voltando da viagem, a gente vai colocar mais vídeos com mais dicas de coisas que a gente possa agregar também na viagem de vocês aí. Tá Lembrando bom? também que você ainda vai passar pela alfândega assim que chegar no aeroporto, né? Exatamente, Que não é né? porque a gente Não tem um está visto garantida ainda a entrada aprovado, nos Estados Unidos. não é porque a gente tem um visto aprovado que isso vai garantir a nossa entrada nos Estados Unidos. A gente Uhum. ainda vai passar pela alfândega, tem aquela conversa ali Com os agentes com os lá. agentes. Então, são várias coisas, são vários fatores. Mas a gente Uhum. espera que dê tudo certo, nossa viagem já está Uhum. marcada e vamos ver Vamos ver. como que vai ser a nossa experiência lá. Aí vocês quiserem mais alguma informação, tá? Façam uma pergunta aí. Se tiver Compartilhe dúvida, também essas compartilhe. informações. Se tiver alguma dica também que a gente não saiba aqui, passe também pra gente também, tá bom? A gente espera ter ajudado e criado aí uma expectativa legal em vocês. Tá bom, pessoal? Obrigadão, Obrigada. viu? Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.